nós não temos espírito. Ninguém tem espírito. Quando você ouvir falar assim, olha, nós temos espírito, é uma mentirinha. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Eu não tenho, eu sou um espírito. Eu, você, cada um de nós somos um espírito. E quando nós somos espírito e momentaneamente podemos estar num corpo de carne. Então eu sou um espírito e eu, que vocês estão me vendo aqui, eu sou um espírito que momentaneamente estou num corpo de carne. E o dia que esse corpo de carne não existir mais, eu volto a ser espírito. Mas para proteger esse espírito, para mim ter a forma humana, os espíritos falam que nós temos o corpo espiritual. Parece tudo confuso falando assim. Imagina Jesus tentando explicar isso na época dele. Pós-pandemia e pós anos 2000, então vamos simplificar aqui. Espírito, corpo espiritual e corpo físico é exatamente isso. É um celular. O celular é o seu corpo físico. Se eu tirar o chip, que hoje tem aparelho que já não tem mais, mas se eu tirar o chip, ele é o corpo espiritual, que eu posso inclusive colocar em outro aparelho. Eu posso pegar o chip, que é o corpo espiritual, e colocar no aparelho que eu quiser. E eu continuo falando normalmente. Mas a alma, ela é imaterial. E o que é a alma? É o seu número de telefone. E onde que ele está? Eu não sei. É os arquivos na nuvem. Eu não sei. Então, ficou mais fácil? Ficou. Eu sou o meu número, eu sou o espírito. O corpo espiritual é o chip, que de encarnação em encarnação a gente encaixa nos corpos, dá um formato aos corpos. E eu posso ir por diversos corpos, sendo o número que eu sempre fui. A vantagem é que eu não me lembro, que isso poderia me dar um atraso danado e eu ia passar muita vergonha se eu reconhecesse determinadas pessoas, me limitaria à vontade. Eu reconheceria as pessoas que eu não sou muito afim. Então, graças a Deus que tem um manto do esquecimento. Então, aí fica mais fácil o aprendizado. Então, Jesus, naquela época, para ele falar determinadas coisas, já foi complicado. Nicodemos era uma pessoa instruída e perguntou para Jesus, Jesus, como que eu faço para ir para o reino dos céus? E Jesus responde, ninguém vai para o reino dos céus se não nascer de novo. Aí ele ouviu aquilo e falou, mas mestre, como é que eu, o homem feito, vou entrar de novo na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe? Nossa, se eu fosse Jesus, eu ia bater a mão na testa e falar, meu, você não entendeu nada. Mas ele não ia entender mesmo. Porque ele estava falando de reencarnação. Ninguém consegue ser espírito superior, ninguém consegue evoluir, ter conhecimento, se não tiver experiência. Experiências boas e menos boas. Ninguém vai conseguir chegar lá simplesmente, amanheci com vontade de ser espírito superior. Não, Deus escolhe a dedo. Você vai ser espírito superior e você vai ser um espírito... Não. Se ele for Deus, a oportunidade e direito é para todos. Então, é nas diversas encarnações, nas bem-aventuranças, no bem viver. Viver conforme a época. Então, nos anos 20, eu usaria chapéu. Nos anos 90, talvez eu usasse sunga. Nós estamos em 2023. Eu tenho que viver conforme a minha época. Para que eu não chegue na espiritualidade e fale, como é que foi a sua experiência na Terra? Não, eu fui um ser que... fora da curva. E o que você aprendeu, então, nessa fase? Volta lá e aprende de novo. Aí vai ter que esperar mais um tempinho. Tempinho, né? Lembra da eternidade? Sim, Deus não tem pressa. Deus, uma coisa que Deus não tem é pressa. Quem tem pressa somos nós. E nós é que sofremos quando a gente não consegue entender determinadas coisas. Perfeito. E até mesmo quando você disse para que aquela moça, né, diz, leva o meu filho, um ao seu lado, outro do outro. E Jesus fala, não tá no meu querer, né? Não, é Deus. Você vê? Acho que ele pensou assim, como é que eu vou explicar para ela que eles têm que reencarnar tanto, né? Não dá. E em outra passagem, Jesus também diz assim, quando eles querem que Jesus explique, ele não fala uma parte assim, se vocês não entendem as coisas desse mundo, como é que eu vou falar das coisas de lá? Não dá.
O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.